com a proposta da lição de domingo, irmãos, que domingo será o batismo no campo de Nilópolis, né? E então nós não teremos expediente aqui na parte da manhã. E os irmãos sabem que toda vez que não tem expediente, nós aproveitamos e antecipamos a lição para não perder a sequência, né? Ainda que lá tenha a aula da escola dominical, mas eu sei que nem todos vão. Então fica a nossa aula de hoje, que seria a do próximo domingo. E o texto de referência é no livro de Atos, capítulo 2, para quem estiver sem a revista, a nossa segunda lição. Começamos semana passada esse assunto sobre a Igreja e o Espírito Santo. Aí falamos um pouquinho sobre o pentecostalismo, a sua história. E hoje vamos falar um pouco sobre a promessa da vinda do Espírito Santo. O texto de referência é Atos capítulo 2, versículos 14 a 17, onde diz que Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Amém? Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra, Senhor, viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E é por ela, ó Deus, que firmamos a nossa fé, a nossa vida cristã. E, ó Deus, precisamos do teu bondoso Espírito Santo para tratar as coisas sobre o teu Espírito Santo, Senhor. Pois somente tu, Senhor, pelo dom da palavra e da sabedoria, do conhecimento dado aos homens, pode, ó Pai querido, dar-nos a revelação necessária para este momento. Assim, ajuda-nos e concede-nos a sabedoria do alto, em nome de Jesus. Amém. Se assenta, irmãos. Então, nós temos essa lição, irmãos. Falamos um pouquinho sobre a história trajetória do pentecostalismo no mundo e no Brasil, na semana passada, e então salientamos, né, dentro do assunto, principalmente a questão do neopentecostalismo, que surgiu para atrapalhar um pouquinho o entendimento dos crentes a respeito do assunto e até, quem sabe, tirar a beleza do Espírito Santo e descaracterizar os dons espirituais. Porque hoje uma boa parte de nós temos até medo da manifestação do Espírito Santo, porque virou uma coisa assim, uma meninice, né, em muitos lugares. Mas a realidade, o comentarista está nos trazendo, sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, ele não tem pressa, ele trará vários assuntos relacionados sobre os dons espirituais, sobre o próprio batismo com o Espírito Santo, a manifestação do batismo com o Espírito Santo. Mas hoje, sobre a promessa, ele usa esse texto. E os irmãos sabem que o texto começa no versículo 1 do capítulo 2, onde ficou como texto áureo aqui desta lição de hoje, falando e cumprindo-se o dia de Pentecostes, que também já explicamos na semana passada. Lembra da festa? 50º dia após a Páscoa, aquela coisa toda, vinha gente de tudo quanto é lugar,
a cidade de Jerusalém ficava fervilhando de pessoas. Gente de tudo quanto é dialeto, tudo quanto é língua. Então, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E ali você já percebe o que aconteceu. Na história nós já sabemos. Jesus tinha feito uma promessa em Atos capítulo 20, Lucas capítulo 24, versículo 15. Desde o início já tinha sido prometido, quando João Batista falou que ele não era digno de desatar as sandálias daquele que poderia batizar com o Espírito Santo e com fogo, né? Capítulo 3, lá de Mateus, capítulo 1 do Evangelho de João. Agora, quando chega em Lucas 24, 15, Jesus está quase indo, e ele diz assim: fique em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Aí, quando chega em Atos capítulo 1, versículo 8, vem aquela questão que o Senhor lhes fala e depois vai sendo elevado ao céu, e diz assim: mas recebereis sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O Pai está preparando o coração. Só que eles não sabem, não têm ideia de como acontecerá. Quando Deus faz uma promessa, ainda é assim com a gente. A gente fica assim pensando: como sucederá isso? Como Deus vai fazer isso? Aí tu fica tentando idealizar o que Deus pode fazer, de onde vem, que direção vem. Só que naquele dia eles não esperavam que acontecesse aquilo. E quando aconteceu, aconteceu de uma maneira súbita, totalmente inesperada e de uma maneira totalmente diferente, provavelmente, do que eles imaginaram. Porque estavam todos assentados assim, de igual modo. De repente, ouve-se aquele som de um vento veemente e impetuoso, que diz Atos capítulo 2, e aquele vento parece, aquele som, né, de um vento veemente e impetuoso, parece encher toda a casa, e a Bíblia diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo. E, inusitadamente, todos começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Irmãos, foi uma coisa assim tão inusitada que foi um sinal para os descrentes. As pessoas foram lá para a porta do cenáculo ou daquela casa em que eles estavam para saber o que estava acontecendo. Porque as pessoas, elas ouviam cada um falar na sua própria língua, e são pessoas indoutas. E detalhe, é uma coisa de Deus, porque mesmo que alguns zombando disseram assim: estão bêbados a uma hora dessa, estão embriagados. Mas mesmo assim, a Bíblia nos diz aqui no versículo de número 10, que nós o temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E detalhe, todo mundo falando ao mesmo tempo. É uma confusão. Todo mundo falando ao mesmo tempo, só que em línguas diferenciadas, como línguas estranhas, que nós usamos a expressão, uma confusão aqui dentro, e lá fora cada um estava ouvindo nitidamente a respeito da grandeza de Deus. Sabe, Deus fez uma coisa assim extraordinária, que é mais extraordinário, no meu ponto de vista, o fato de eles estarem recebendo o primeiro impacto da mensagem de Deus, do que o fato de eles estarem aqui dentro recebendo línguas estranhas, que eles não estão entendendo bulufa do que está acontecendo. Mas lá fora eles estão entendendo. Quando Pedro se levanta, ficou fácil para Pedro, que também levantou-se cheio do Espírito Santo, e agora falou numa língua que todos conhecem, que é o grego koiné. Aí então o grego comum, aí todos conhecem. Aí então Pedro falou naquela língua que praticamente dentro daquele período seria assim como se fosse uma língua universal. Aí então Pedro falou das grandezas de Deus e contou a história a partir do ponto da promessa do profeta Joel, dizendo: isso é o que o profeta Joel disse.
Porque o Antigo Testamento, a lei, salmos e profetas, todos eles lá fora o conhecem, mesmo sendo de outros lugares, porque eles foram ali para adorar em Jerusalém. Às vezes nós não entendemos. Por exemplo, depois, é um outro assunto, mas vou só citar como exemplo. Você vê que o Senhor fala assim, Filipe, aparelha-te aquele carro. Aí vai um carro, e dentro daquele carro tem um homem. Tem um homem que ele é um oficial de uma rainha etíope. Aí aquele homem, ele está lendo um texto da Bíblia. Ele está lendo um texto da Bíblia. Aquele homem, ele já tem uma afinidade com o temor de Deus e com a palavra de Deus. Não era qualquer pessoa que achava uma Bíblia. Ele veio para adoração, ele já era, vou usar o termo assim que a gente usa, ele já era crente. Razão porque ele disse assim, quem impede que eu seja batizado? Ué, se você crê, aí desce e se batiza, porque ele já era crente. A desculpa que alguns têm para pegar qualquer gente na rua e batizar na hora, aquele caso ali, aquele homem já era liberto. A prova é ele estar lendo um livro que alguém lhe concedeu porque ele era confiável. Já era uma pessoa que temia Deus. Então, ele só precisava agora de um conhecimento mais esclarecedor das coisas acerca da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Associar o Antigo para o Novo Testamento. Ou seja, a Antiga Aliança, a lei, para a Nova Aliança, a graça. É isso que ele precisava. E aqui Pedro também faz isso. Todo mundo ali já conhece, de alguma maneira, as Escrituras. Por isso ele não teve dificuldade de explicar quem é Joel. Isso foi o que o Senhor disse pelo profeta Joel, trazendo as pessoas para o cumprimento da promessa da vinda do Espírito Santo. É uma linguagem assim que ele usa, rápida, ligeira, mas repercutiu num coração de... É que a gente às vezes olha assim, aí o pregador, por exemplo, se cobra. Eu prego, ninguém aceita Jesus. Irmãos, eu não estou falando de você trazer uma mensagem para uma pessoa que não conhece a palavra. Eu estou dizendo aqui que ele está trazendo uma mensagem, primeira pregação dele, é para pessoas que foram em Jerusalém adorar, passar a Páscoa, estavam todas aquelas festas judaicas, pessoas que tinham afinidade com a palavra de Deus, com o tempo, com a adoração, com o dízimo, com a oferta. Eles estavam ali para isso. Eles levaram a sua oferta, o seu culto a Deus. E agora eles estão ouvindo uma palavra, e então Pedro só está fazendo a transição do antigo pacto da lei para o novo pacto, trazendo Jesus como a Páscoa, para o novo pacto, com a passagem para a nova aliança. Por isso que cerca de 3.000 pessoas se convertem. Entenderam, abriu a mente assim, naquela passagem da transição da lei para a graça. Claro que depois tiveram que desenvolver esse conhecimento por discipulado, mas a priori eles entenderam o que Pedro fez, que Pedro trouxe um apanhado de lá e chegou até o Calvário, esse Jesus a quem vós matais, quem vós crucificais. Aí trouxe isso para cá e eles então compreenderam a grandeza do Evangelho de Jesus Cristo. Agora, irmãos, isso também é bom para nós, para sabermos que o que nós hoje vamos falar sobre a promessa da vinda do Espírito Santo, irmãos, não tenha medo. Não é para a glória do homem, não é para autoexaltação. É para a glória de Deus e para serviço do reino. O crente ser batizado com o Espírito Santo será um assunto mais para frente, vamos dizer assim, próxima lição, já vamos falar mais intensamente sobre isso. O que muitas pessoas estão, assim, procurando erroneamente é porque tem que ser consagrado, procuram porque eu tenho que mostrar que eu sou pentecostal de alguma maneira, como se fosse assim vergonhoso o não ser batizado no Espírito Santo.
Irmãos, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de autoridade, de poder, que não é para autoexaltação, é para exaltação do nome de Cristo. É para você ser um instrumento mais vivo, mais edificante, mais produtivo para o serviço do reino. Então, quando a gente vê algumas pessoas assim fazendo muita coisa, muita presepada, chamando, trazendo atenção para si, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Talvez esteja usando o dom, a ferramenta dada por Deus, para propósitos pessoais. Mas esse revestimento que o Senhor nos dá, através do batismo com o Espírito Santo, a finalidade é promover o reino de Deus. Por isso vocês receberão poder, serão testemunhas, vão pregar o evangelho, Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Porque o reino de Deus é que precisa ser edificado. Então, na página de número 8, o comentarista traz-nos assim o assunto, dizendo: a promessa do batismo com o Espírito Santo cumpriu-se de maneira admirável no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ainda hoje, devemos confiar no cumprimento dessa promessa em nossas vidas, porque a promessa de Deus, irmãos, como a gente usa a expressão uma profecia, que foi o caso de Joel, o caso de outros profetas, Isaías, Ezequiel, Zacarias, essas promessas do Antigo Testamento que vieram, elas são na maioria das vezes, de curto, médio e longo prazo. Então, uma promessa que ela é feita por Deus, ela pode ter um cumprimento hoje, mas amanhã ela pode dar sequência nesse cumprimento e você entender que ainda está sendo cumprida aquela parte da profecia, que é o caso de Ezequiel 36, 37, que fala do pós-cativeiro e fala do futuro, vale de ossos secos. Então, é uma promessa curto, médio e longo prazo. E no batismo com o Espírito Santo, a mesma coisa. Ali, quando aconteceu, foi o boom de Deus para inaugurar a igreja. Foi o foguetório de Deus para chamar a atenção. Se nós estivermos aqui e formos inaugurar alguma coisa, nós já usamos essa expressão, mas hoje vou acrescentar um pouquinho. Aí, então, de repente, muitas pessoas estão dispersas, esqueceram, não sabem o que vai acontecer, e, de repente, começa uma rajada de fogo, aqueles fogos que a gente vê no final de ano, aquela coisa linda que as pessoas vão para o mirante para assistir, chamará a atenção ou não? Todas as pessoas começaram a olhar e trazer para cá a sua vista e procurar ver o que está acontecendo. Aí, logo, alguém vai explicar. Estão inaugurando uma igreja ali. Estão inaugurando. Então, aquilo chama a atenção de uma maneira espetacular. A finalidade é só atrair a atenção. A finalidade é só atrair a atenção. Depois que atrai a atenção, aí entra o processo de convite, o processo de, vamos dizer assim, de você chamar as pessoas, conversar com as pessoas, faz uma visitinha, mas aí todo dia vai ter fogos? Todo dia terá fogos? Não. Então, quando o Senhor quis inaugurar a igreja, ele deu essa rajada, ele deu esse boom na igreja. Aí, então, soltou esse foguetório, chamou a atenção. A igreja, a partir daquele momento, ela, vamos dizer assim, ela marcou o seu território. E quando Deus fez isso, e aquelas pessoas aceitaram o plano da salvação, tu imagina, cerca de 3.000 pessoas entenderam e disseram assim: varões galileus, o que faremos? Aí Pedro disse que, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. E a promessa vos diz respeito a nós, a nossos filhos e a tantos quanto o Senhor chamar. E eles acabaram a festa. E eles foram embora para suas cidades. Levaram ou não a igreja de Cristo? Por isso que a igreja cresceu assustadoramente no primeiro século. Eles levaram, então, aí lá onde eles foram, provavelmente o Senhor também batizou muitos com o Espírito Santo, provavelmente teve manifestação de línguas estranhas, provavelmente, porque é um dom do Espírito Santo de Deus.
Agora, irmãos, a ideia inicial de Deus pelas Escrituras nunca foi fazer com que a igreja ela aparecesse pela manifestação dos dons, mas ela tivesse autoridade para ministrar o evangelho, para pregar o evangelho, desse coragem ao crente, desse força ao crente, para dar a sua própria vida pela causa do evangelho, como aconteceu com Estevão. E com outros mais que a Bíblia não relata, mas também morreram pela causa. Então, observa, a promessa, então, da vinda do Espírito Santo. No parte 1 aí da página 8, 1.1. A promessa da vinda do Espírito Santo, então, e a sua importância. Primeiro, através do profeta Joel, nós visualizamos com maior clareza de detalhes a respeito do derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. O profeta Joel foi o marco. Outros profetizaram, mas ele foi assim mostrando realmente o que ia acontecer, né? Eles não sabiam das línguas estranhas, mas sabiam que Deus ia fazer algo de grande proeza. Então ele foi o marco, né? Derramarei do meu espírito. Aí a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de João Batista, que nós já mencionamos aí em Mateus 3,11. Eu, em verdade, vos batizo com água, mas aquele que vem após mim é mais poderoso que eu, cujas esparcas não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É esse boom, essa manifestação, é essa coisa que chama atenção. Irmãos, eu sei que dá margens para muitas interpretações, mas a Bíblia não diz, preste atenção, a Bíblia não diz que foi fogo. A Bíblia diz que eles viram como línguas de fogo, ou seja, chamas. Não diz que foi literal. Eu sei que hoje o crente é empolgado. Aí eu já disse isso, ele vê bola de fogo, né, quando vai para o monte. Eu não estou dizendo que você não tenha visto, eu não vejo nada. Já fui no monte e não vi nada, irmãos. Não vi bola de fogo, não vi bola de neve, vi nada. Não vi nada, mas eu sei que eu sou mais incrédulo do que muitos. Agora, só que eu não vou para o monte, eu não fui para o monte para ver bola de fogo. As poucas vezes que eu subi ao monte foi com o propósito de orar, de buscar ao Senhor. Diferente daquele que vai, que ele quer ver graveto aceso, ele quer ver bola de fogo. Eu não quero ver nada disso, irmãos. Eu não quero ver nada disso, eu não me empolgo com essas coisas. Quando eu estou aqui para orar, não quero que o Senhor, eu tenho que ver, tenho que sentir um calafrio, não tenho que sentir nada. Eu entendo que a fé, ela não tem sentimentos, ela tem segredos. Você não precisa sentir nada, desde que eu vejo nas Escrituras que o Senhor diz a um cego, coloca lama no olho dele, vai ao tanque de Siloé e se lava. Aí ele voltou vendo. Ele sentiu alguma coisa? Não. Os 10 leprosos, vai mostrar ao sacerdote, sentiram alguma coisa? Não. No caminho perceberam que estavam curados. Sem sentir nada. Ninguém precisa sentir. Aí as pessoas querem viver no sentimentalismo, querem viver na emoção. E isso, irmãos, pode trazer prejuízos para nós. É o que está acontecendo com muitas pessoas. O emocional está falando mais alto. Aí ele vê fogo, ele vê isso, vê bola de fogo, vê isso passando para lá, para cá. Aí ele pula, ele vira cambalhota, ele sobe na parede, leva o irmão nas costas. Ele faz uma série de proezas que eu não tenho. Eu não sei, eu fico pensando, eu sou muito incrédulo. Sou muito incrédulo, irmãos, muito. Porque o meu batismo com o Espírito Santo não foi por conta dessas coisas. Já falei para os irmãos, 24 de janeiro de 1981, no cantinho assim, ajoelhado sozinho naquele mês de oração, pouquinha gente na igreja, eu lá no meu cantinho sozinho, isolado, fazendo a minha oração pessoal. Não estava gritando, não estava esgoelando, não estava nada. E fui batizado com o Espírito Santo. Então, se eu fui dessa forma, nessa calmaria, por que eu tenho que mudar para ser crente, ou pelo menos para mostrar ser mais crente do que os outros?
Batismo com o Espírito Santo é uma capacitação para que você pregue o Evangelho, para que você faça aquilo que o teu dom pede que você faça e nunca desista. Nunca desista. Está entendendo? Ou seja, o Senhor te agarrou ali, te revestiu, você vai manter esse revestimento e você nunca irá desistir da caminhada. Para isso serve o batismo com o Espírito Santo. Para te capacitar, não é para te fazer melhor do que o outro crente, mas para te capacitar para o chamado que ele tem para a sua vida. E então, olha, observa. Aí a promessa, diz aqui, ó, a promessa da vinda do Espírito Santo nas palavras de Jesus. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, isso aqui nós já até falamos, né, para antecipar, adiantar. Inaugura um novo tempo conforme o plano de Deus, na qual homens e mulheres anunciam em toda parte as grandezas de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Inaugura um novo tempo em que homens e mulheres, diferentes do antigo tempo, que somente sacerdotes podiam fazer os sacrifícios, deviam fazer sacrifício, a intercessão pelo povo, e somente autoridades religiosas podiam pronunciar a palavra do Senhor, ensinar. Escribas podiam falar a palavra do Senhor. Agora não, qualquer pessoa em Cristo Jesus, ela pode proclamar a mensagem do Senhor. E o que dá qualificação nessa mensagem? É o batismo com o Espírito Santo, é revestimento do poder. Porque uma coisa é eu proclamar porque apenas aceitei. E a outra coisa é eu proclamar porque o Espírito Santo de Deus me impulsiona a proclamar. Porque aí vem acompanhado o que posteriormente, aqui eles não entenderam ainda, mas depois o apóstolo Paulo, com uma maior revelação do Senhor, aí falou sobre dons espirituais, porque o Espírito Santo de Deus concede dons à igreja. E entre esses dons, existe uma lição, não sei se é a 5, me parece ser a 5, se a memória não falha. Entre esses dons, tem lá o dom chamado Palavra da Sabedoria e do Conhecimento, que eu sempre faço menção antes da pregação, na oração. Tanto faz se eu for pregar ou se outro for pregar. Esses dois dons, Palavra da Sabedoria e Palavra do Conhecimento, eles são fundamentais para qualquer ação que você faça no reino de Deus em que seja pronunciada a palavra do Senhor. Seja no evangelismo pessoal, seja no evangelismo em massa, seja no estudo, seja no ensino, com quantidade ou um ensino particular, você precisa. Por quê? Palavra da sabedoria e palavra do conhecimento são recursos de Deus que, quando falta o conhecimento humano, aí então o Senhor acrescenta esse recurso para nós. Aí vem uma palavra que a gente fala, foi uma palavra de revelação. A gente usa essa expressão, né? Foi uma palavra de revelação. Diferente quando uma pessoa fala assim, irmão, escuta aí, estou recebendo do céu agora, ó. Antigamente eles falavam assim, um fax, né? Estou recebendo do céu agora. Aí eu já acho que é um testemunho mentiroso. Já acho que é um testemunho mentiroso. Por quê? Porque quando o Senhor fala, irmãos, ele te envolve de uma maneira e você não percebe. Como funciona isso? O Senhor eu estou usando as minhas palavras e estou usando aquilo que eu estudei. Estou usando a leitura das Escrituras Sagradas como base. Agora, quando o Senhor, que conhece o coração e eu não conheço, ele usa, o crente está cheio do Espírito, ele não mostra pela palavra, receba aí, irmão, receba, faz aí, repete comigo, olha para a bolota do olho do teu irmão. Não, não é nada disso. Não tem bolota de olho, não tem nada, né? O crente prega a palavra. Aí o recurso do Espírito Santo vem e o crente acaba pregando dentro dessa palavra uma coisa que só você e Deus sabe. Que você conversou com ele lá na cozinha, quando estava lavando louça.
que você conversou com ele quando estava vindo para cá, que você falou quando entrou dentro do carro, fez a tua oração pessoal, íntima, e disse, Senhor, hoje eu preciso dessa resposta. Aí vem, é para minha glória se eu não sei? Não é para minha glória. É para a glória de alguém que esteja pregando? Não, irmãos, a glória é de Deus. E esse dom não é particularizado. Esse dom não é dado a uma pessoa. E essa pessoa agora é a detentora desse dom, aí patenteou, não negativo, irmãos. Esse dom, palavra da sabedoria e do conhecimento, está disponível a todo e qualquer crente, em todo e qualquer lugar. Está entendendo? Então, todo e qualquer crente, em todo e qualquer lugar. É o Senhor quem direciona a tua palavra. E você nem sabe. É claro que o crente não precisa, irmão, não sei por que eu estou falando isso. Não, isso aí é a infantilidade de um crente. Se ele pregar e dizer que não sabe por que está falando isso, eu sei por que eu estou falando. Estou falando que eu me programei dentro desse estudo falar. Agora, tem coisas que eu não sei que eu estou falando, mas eu não sei dizer para você que eu não sei o que estou falando, porque o Senhor está acrescentando nas entrelinhas daquilo que eu estou falando, melhorando a minha pregação, porque só ele pode melhorar. O pregador não pode melhorar. Vou melhorar isso aqui? Não pode. Só o Espírito Santo de Deus pode melhorar. Está entendendo? Porque o dom flui, irmãos, na igreja. Batismo com o Espírito Santo é essencial para nós, para a vida do crente em particular. Agora, sendo que o propósito primordial é você tornar-se uma testemunha de Cristo. Não é você se exibir. Não é. Quando tem um crente muito exibido, que tá, toda hora que te encontra é terra para lá, areia para cá, cimento para o outro lado. Não, ou ele é pedreiro ou ele é bobo, é bobo alegre, né? Então, por quê? Ou ele é pedreiro, ou então ele é bobo alegre. Porque, ô terra, aleluia! Entendeu? Eu encontrava um garoto que ia lá, era um jovem, né? Aí ele chegava lá na loja já dizendo assim, eu não faço repetição, tá, irmão? Assim não gosta, né, de brincar com o Espírito Santo, essas coisas, língua estranha. Mas ele chegava lá, e aí, varão, terras de Cantarébia. Aí estava de olho numa menina lá da igreja dele, né? E como é que tá? Varão não quer nada comigo. Pô, nem eu ia querer, se eu fosse menina. Um bobo alegre, irmãos. Um bobo alegre. O Espírito Santo não é um brinquedo. O Espírito Santo é uma pessoa. E o dom do Espírito Santo é algo santo, irmãos. Nós temos aí hoje um que se diz crente e se diz pastor, que brinca direto com essas coisas. E o outro, eu não sei de que linhagem é, mas acredito que já tenha sido cristão, que brinca, xinga, fala língua estranha, imitando um pastor de bigodinho, né? Aí fala língua estranha, brinca. As pessoas mandam vídeo assim, eu não gosto nem de ouvir. Porque ele quer fazer a comédia dele, faça a comédia. Mas é uma descaracterização, sabe? Satanás aproveita esses camaradas como instrumento para descaracterizar, para banalizar aquilo que é sagrado. Batismo com o Espírito Santo, irmãos, é uma necessidade para a criança, para o adolescente, para o jovem, para a meia-idade, terceira idade, até a última idade. Porque enquanto tivermos fôlego nesta vida, precisamos fazer o papel de testemunha do Evangelho de Jesus Cristo. Tu sabe o que faz uma pessoa pregar o Evangelho, irmãos, onde é proibido pregar o Evangelho? Que você fala assim, eu não teria coragem de ir para lá. Mas se o Espírito Santo te envolve, você tem coragem. Não dá para explicar isso. Não é que aquela pessoa seja corajosa. Aquela pessoa que foi daqui e que se despede da igreja e da família chorando e dizendo assim, olha, não sei se eu vou voltar, se eu vou morrer por lá, porque lá é proibido pregar o Evangelho. Mas a junta, a Secretaria de Missões, envia essa pessoa para lá, ela quer ir para o campo missionário,
essa pessoa dá impressão, você fica assim, meu Deus, é muita coragem. Se encontrar uma barata ali, está arriscado de desmaiar. Então não é corajosa, mas o Espírito Santo envolve a pessoa. É o Espírito Santo que a gente até hoje não consegue explicar e fica, como é que pode Paulo e Silas na prisão, sendo preso pé e mão, eu já estou falando da letra do hino, né? Davam glória a Deus. Olha, como pode? Irmãos, a única explicação é o batismo com o Espírito Santo, é o revestimento de poder. Agora, Paulo vivia se exibindo? Vivia, irmão, vou te levar pelas terras de Cantarébia, varão. Nada disso, irmão. Não tinha expressão de varão, não tinha expressão de nada. Ele falava naturalmente e pregava o evangelho. Então, hoje tem muita criancice e descaracterizou. Isso é uma promessa que aí as pessoas não querem mais receber. Quem é que está buscando a promessa do batismo com o Espírito Santo? Uma geração que não busca mais a promessa do... É verdade, não é? Não busca mais. Por que eles não buscam? Se é uma coisa boa. Porque se eu te prometer, olha, você tem direito, tá? Você tem direito, todo mês vou te dar 200 conto. Passar o Pix. E o mês que eu não passar, o que você vai fazer? Esqueceu. Fez a promessa. Quem promete, deve. Não é isso? Agora, por que nós não estamos mais tão interessados? Porque, irmãos, o mau uso, a má compreensão que trouxe o neopentecostalismo para nós, trouxe prejuízo ao reino de Deus. Aí você vê homens e mulheres que não estão cheios do Espírito. Como pode um homem cheio do Espírito estar pregando o Evangelho dentro da igreja e quebrar um púlpito? E, de repente, ele está cheio do Espírito. A mesa da ceia, o cara derrubou tudo, derrubou cálice, derrubou tudo. O outro, cheio do Espírito, pegou empolgado, pegou o pão da ceia e jogou em cima do pessoal, empolgado pelo Espírito. Como pode profanar aquilo que é santo? Em nome do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é ordeiro, irmãos. O Espírito Santo é ordeiro. É claro que você reage, às vezes de forma diferenciada, em algumas situações. Pode acontecer, empolgar-se um pouquinho e sair um pouquinho assim, sabe? Como se tivesse levado um choque. Aí, então, sair um pouquinho daquele teu normal, pode acontecer, irmãos. Mas que isso não vire regra, irmãos. Não vire regras. Porque eu tenho certeza absoluta, as pessoas estão confundindo essa promessa do Espírito Santo, que é uma promessa de revestimento de poder. E você precisa orar, Senhor, eu preciso ser revestido. Porque você não sabe o que vem aí. Você não sabe o que Deus vai fazer contigo. Eu não sei o que Deus tem preparado para depois de amanhã ou para amanhã. Então, eu preciso estar revestido de poder. Agora, se o Senhor, em algum momento, quiser que eu dê algum chilique, Ele fará isso. Mas eu não vou procurar fazê-lo. É um momento na vida da pessoa. E reação, você sabe que é diferenciada. Então, olha, aí o que acontece aqui? O Espírito Santo prometeu, a promessa se cumpre. Tá? Lá desde o Antigo Testamento, e ela veio, então, ao longo do Novo Testamento, estou aí na página 9, parte 2 da lição, vemos que a ação do Espírito Santo é ampla e variada enquanto Deus está formando um povo para o seu nome. O Espírito Santo habita, o Espírito Santo habita no discípulo de Cristo, ensina, capacita, consola, guia, ajuda, dentre tantas outras operações. Aí será nos apresentado aqui pelo comentarista essas três facetas do Espírito Santo na vida do crente. Ele como ensinador, é ele quem ensina o crente, tá, irmãos? É o Espírito Santo. O Espírito Santo é o primeiro ensinador que precisamos ter.
Ele precisa ser o ensinador do crente. É ele quem dá conhecimento, revelação daquilo que nós não compreendemos. Agora, para isso você precisa o quê? Você precisa pedir, se submeter e pedir ao Espírito Santo que te acompanhe, que seja contigo, que te dê orientação. Está lendo a Bíblia? Não vai com o teu conhecimento teológico, não. Quantas pessoas têm conhecimento teológico só pregam asneira? Não é nem a abobrinha, que a abobrinha tem muitos benefícios, né? Só besteira, conhecimento teológico. Irmãos, por isso que o apóstolo Paulo pegou todo o conhecimento e disse assim, ó, isso aqui, olha, é esterco. Ia servir para adubo. Ia servir para adubo. Não é ele quem ia usar. O Espírito Santo de Deus, na hora que fosse necessário, ia usar. Toma isso aqui agora, essa porção você usa. Mas ele estava dependente do Espírito Santo de Deus. Então não adianta a pessoa achar que sabe porque estudou, porque se formou, porque fez e aconteceu. Isso aí são conhecimentos adquiridos que você não perde por ter adquirido. Mas, irmãos, não confie nisso. Confie no dom do Espírito Santo. Confia no dom do Espírito Santo. Porque o dom do Espírito Santo é mais importante do que o nosso conhecimento. E Deus tem cada um no seu devido lugar. Eu já disse para os irmãos que, teoricamente eu provo para qualquer um que eu sou um mecânico de automóveis. Eu tenho um diploma de mecânico de automóveis. Eu fiz curso de mecânica de automóveis, teoria e prática. Me dá um carro para consertar aí, para ver se eu vou consertar. Nada, meu filho. Porque eu fiz o curso, guardei o diploma, nunca usei. Nem para o meu benefício. Quando o carro dá um problema, eu tenho um mecânico de confiança. Então, eu tenho noção? Tenho. De repente, o problema eu já posso avaliar assim, poxa, acho que é isso aqui. Acho, nem vou dar certeza. Diagnosticar. Agora, vou levar para o mecânico. Então, de que adiantou a teoria, se eu não coloquei a prática? De que adianta todo conhecimento teológico, teórico, teológico, se o Espírito Santo de Deus não for o teu condutor? Não adianta nada, irmãos. É esse o erro que nós não podemos cometer. A pessoa achar que tem capacidade, vou fazer porque eu sou capaz, eu aprendi, eu fiz, eu estudei. Irmãos, unção é diferente de conhecimento. Unção é diferente de conhecimento. Foi falado aqui hoje sobre aquele jovenzinho Davi. Ele era incapaz de fazer o que fez. Tinha pessoas mais capacitadas e preparadas para aquela peleja. Mas Deus não usa capacitados. Deus capacita aquele a quem Ele quer usar. Se você vem com a tua capacidade, Deus não quer. Tem a ferramenta adequada. Tá? Deus trabalha dessa forma. Ou você aceita, ou não aceita. Está entendendo? Deus não trabalha dessa forma. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Você vem fazer uma obra de reforma, aí chama o profissional, aí ele começa a bater na parede ali e fala, esses pisos aqui, esse revestimento tá oco. Aí você, não, mas tá bonito assim, deixa, eu só quero que faça daquele. Ele fala, então não quero, não. Tem uns que vão continuar, mas outro vai falar, não, eu não trabalho assim. Eu vou arrancar tudo. Se quiser, eu vou arrancar tudo, porque depois que cair, vai dizer que foi eu. Que caiu de baixo, de cima também vai despencar. Vai dizer que foi... Aí, tá vendo? Fez serviço errado. Aí o profissional diz assim, olha, não trabalha dessa forma. Eu vou arrancar tudo e vou refazer, se quiser. Que ele já vai batendo e já sabe que tá. Se você for no corredor, ele tem alguns troços oco ali. Mas se eu chamar um profissional para fazer, tá seguro. Alguns vão fazer o que eu quero. Mas outros não. Vai falar exatamente o que eu estou falando. Ele vai falar assim, olha, não vou fazer. Eu arranco tudo. Piso é a mesma coisa. Não, vou arrancar tudo, se quiser. Fazer o meu contrapiso. Está errado ele? Não. O Espírito Santo faz exatamente assim.
Não adianta vir cheio de gás, cheio de diploma, cheio de coisinha colada na parede, que isso aí não funciona. Não funciona. É o dom do Espírito Santo na vida do crente que há de funcionar. Batismo com o Espírito Santo é essencial, irmãos. Pode acreditar. Então, Espírito Santo, como ensinador, ele nos orienta. É ele quem nos auxilia a entendermos o que lemos e nos faz lembrar em muitas situações daquilo que está escrito, guiando o crente em toda a verdade. É ele, irmãos, que nos auxilia a entender o que lemos e nos faz lembrar do que está escrito. Eu não tenho a Bíblia decorada. Eu não tenho textos longos decorados. Tem um ou outro versículo. Mas quando eu estou precisando, o Espírito Santo me faz lembrar. E dá a impressão até que eu sei onde estava, mas não sei exatamente, mas o Espírito Santo me faz lembrar, que eu já li. Então ele me faz lembrar, olha, é ele, o Espírito Santo é o mestre da verdade. E se estivermos preparados para ouvir, ele nos auxilia na interpretação e compreensão correta dos textos sagrados. Tem que deixar ele ensinar, tem que estar preparado. Aí entra a palavra do conhecimento, a palavra da verdade, o discernimento, para você saber o que é e o que não é. Isso te torna melhor crente. Tira dúvidas. Não tem um crente que tem dúvida de tudo? Eu posso beber? Eu posso fazer uma tatuagem? Eu posso isso, posso aquilo? Irmão, nunca passou essas coisas na minha cabeça. Parece até que eu já nasci velho. Olha, na verdade, por que não passa? Porque, irmãos, eu leio a Bíblia desde a infância. Aos 13 anos, eu já tinha lido o Novo Testamento 5 vezes. Com o tempo para cá, depois, eu parei de contar de quantas vezes eu li a Bíblia. Parei, porque eu fiquei com medo de me envaidecer. Então, parei. Aí eu só lembro aí, até os 13 anos. Agora, olha, eu leio a Bíblia. Irmãos, o Espírito Santo de Deus, ele me ensina. É claro que eu leio livros, eu estudei, ainda estudo. Agora, quando você lê a Bíblia ou lê qualquer um livro relacionado às Escrituras, qual o segredo? Primeiro, orar. Senhor, permita que eu aprenda só o que for necessário. Eu não falo assim, Senhor, dá-nos a revelação para esse momento. Eu não preciso saber o dia de amanhã, eu preciso saber hoje. Eu não preciso saber, o que vai acontecer com o Brasil amanhã? Não quero saber. Não quero, para quê? Para eu ficar descabelado aí? Ficar careca antes do tempo? Não quero saber, não. O que vai acontecer amanhã? Não quero. O Senhor me mostrou que tem um tufão vindo. Irmão, deixa o tufão vir. Deixa o tufão vir. Primeiro, eu quero saber o de hoje. O que Deus tem para hoje? Ele não dava maná para 2 dias, ele dava para 1 dia. Para hoje. Aí então você para de se preocupar com amanhã e vai se preocupando com hoje. Em que possa ser útil hoje? Amanhã não sei, irmãos. A palavra de Deus já está revelada. O futuro. Agora, você sabe o dia do arrebatamento? Não. Pode ser hoje, pode ser agora. Eu não tenho que ficar me preocupando com isso. Eu não tenho que me preocupar com sinal de besta. Não tenho. É uma tolice do crente ficar preocupado com o sinal da besta. Uma tolice. Discutindo com A ou com B, que é chip, que é não sei mais o que é chifre, o que for. Olha, sinal da besta, irmãos, é para quem fica na grande tribulação. Quem espera arrebatamento não precisa saber do sinal da besta. Quem espera arrebatamento não quer nem saber quem é o besta que será a besta. Não quer. Ele só espera a volta de Jesus. Porque você fica preocupado e Satanás aproveita a tua distração e o Espírito Santo está dizendo em todas as cartas, as 7 cartas, tem uma palavra que foi comum a todas. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz à igreja. Até para a igreja morna. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, porque é ele quem orienta. E o Espírito Santo diz, irmãos, a revelação para hoje, o que você precisa ser hoje. Não é amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não é assim? E falou para crente, tá? A gente fala para o ímpio. Mas a palavra estava sendo escrita para o crente. A gente aproveita e tasca para o ímpio. É aquele mistério da pá e da enxada, que só pentecostal entende. Se a coisa for boa para ele, uma profecia boa, ele puxa com a enxada, é meu. Jesus falou comigo. Se for ruim, ele pega com a pá e joga para trás. E quem pegar, pegou, né? Tem muito crente assim, isso aí não foi para mim, não. Aí joga lá para trás. Aí o crente está lá desprovido e pega em cima dele. Olha, Espírito Santo, irmãos, como consolador. Irmãos, Jesus prometeu que ele viria para ser o consolador. Consolador, na verdade, que a gente usa a expressão paracletos ou parácletos, como alguns preferem pronunciar, é como se fosse um advogado de defesa. Lembra que João falou, filhinhos, se porventura alguém pecar, nós temos um advogado. Não é que você peque voluntariamente, mas você pode resvalar seus pés, não entender, não vigiar e, de repente, dar uma escorregada. Se porventura acontecer, temos um advogado, é esse o Consolador. Ele intercede por nós. Nós precisamos do Espírito Santo ao nosso lado, irmãos. Nós não sabemos o que fazer em certas situações, ou em quase todas. Quem nos orienta é esse Espírito Santo, e quem nos abraça é o Espírito Santo. É ele. Ah, mas eu fortaleci porque alguém veio até mim e me deu a mão, me ajudou naquele dia que eu estava caído. A gente sempre tem um testemunho. Pois bem, isso aí nós estamos falando do dom da generosidade e do dom da exortação. Mas o dom é dado pelo Espírito Santo, está escrito em Romanos capítulo 12. E o que exorta, use isso com amor. E exortar é exatamente esse dom do Espírito Santo, que a pessoa vai levar o outro ao caminho de volta. E vai dizer, meu irmão, não desanima não. Tu andou até agora, olha para trás para ver quanto já andou. Agora que Jesus está voltando, você vai desanimar? Aí você levanta essa pessoa, isso é exortar. É um dom tão importante quanto falar em línguas, quanto profetizar, quanto a todos os outros dons narrados. Agora, a gente quer isso? Não. Ainda vem o crente mal avisado e desorientado, dizendo que tem o dom de exortar. Qual é o dom de exortar que ele fala? Chamar a atenção dos outros, brutalmente. Irmãos, conversa, não se converter, tu vai para o inferno. Você exortar o quê, irmãos? Você está julgando a pessoa. Exortar é encorajar. É você ver o irmão caidinho ali, você fala assim, irmão, desanima não, cara. Eu também já sofri isso aí que você está sofrendo. Já passei por calúnia, já passei isso, já passei aquilo. Mas, Deus está me dando graça, vai te dar graça também. Vem comigo. Aí tu agarra ele e vai. Nem que você atrase a tua caminhada, mas ele vai chegar no céu. Se depender de você. Irmão, tem muito crente que tem esse dom. E o Espírito Santo é o Consolador. O bom Consolador da harpa cristã, né, no hino 100. Agora, observa, e o Espírito Santo, irmãos, uma finalidade, nos fortalece contra o pecado. Olha, é um revestimento, né? Todo aquele que se achega a Cristo tem a sua vida pecaminosa transformada e restaurada pela ação direta do Espírito Santo de Deus. Então, se você já tem essa ação direta do Espírito Santo, você era pecador, irmãos. Todos nós somos ainda, tá? Mas eu digo assim, era um miserável pecador. Que a gente fala no passado, era um pecador, andava sem Jesus, né? Não tinha esperança, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada. Aí então você estava no reino das trevas. O Espírito Santo te deu uma oportunidade, te trouxe para o reino da maravilhosa luz de Deus.
Agora, quando ele fez isso, ele te transformou. E se ele soube fazer essa transformação, irmãos, acredite, ele estará contigo todos os dias. Todos os dias ele te fortalecerá. É pela graça mesmo. Não é merecimento, não. Você olha o irmão, aquele irmão é mais forte. Não, nem tem ninguém forte aqui. Ninguém forte. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 15, ele usa uma expressão que dá a impressão que tem irmão forte. Porque ele usa a expressão assim, capítulo 15, versículo 1. O forte tem que suportar a fraqueza do mais fraco. Ele já acabou de dizer que eu sou fraco. Ele não disse o forte suporta a fraqueza do fraco. Não. O forte suporta a fraqueza do mais fraco. Então, se ele é mais do que eu também sou fraco. Só sou um pouquinho mais do que ele acima. Então, não tem ninguém forte, irmãos. Todo mundo depende da graça de Deus e do Espírito Santo, tá? Olha, agora, o Espírito Santo prometido por Deus. Então, é o batismo com o Espírito Santo, 3.1, né? Depois que o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes veio, que não foi um ato isolado e único, tá? Ali foi o boom, o start. Lembra do que eu usei a expressão dentro desse assunto? Já usei, não foi hoje, mas domingo passado agora, aí eu usei a expressão sobre o starter, né? O capacitor de um ventilador, que eu dei como exemplo, que ele tem a função de dar aquele impulso aí, então gera aquela energia que dali ele descansa e o resto é com o motorzinho lá. Agora, olha, o Espírito Santo ele trouxe isso aí, não é um evento único. A Bíblia tem relatos de que houve depois o derramar do Espírito Santo em algumas situações. Atos capítulo 10, Atos capítulo 19. Se subentende pelas Escrituras que houve também o falar em línguas, o dom de falar em línguas. Não é algo muito explícito, como no Atos capítulo 2, mas está implícito dentro do contexto porque alguém foi chamado a atenção. Lembra que no Atos capítulo 19, aí um moço chamado Simão falou, quero receber isso aí. Por que ele quis receber? Porque ele viu alguma coisa em especial. Então, o dom de línguas, depois o apóstolo Paulo explica, porque essas coisas assim, sabe, chamam mais atenção mesmo. Aí o apóstolo Paulo explica à igreja aos Coríntios, no capítulo 12, aí ele explica dizendo, irmãos, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Por quê? Portanto, se você estiver na igreja, evita falar em línguas estranhas, porque edifica só o crente. Fale consigo mesmo e com Deus, que Deus vai entender e vai te responder. Agora, o que profetiza, aí edifica toda a igreja. Então, se alguns falarem língua, que fale, mas que haja intérprete, que é um dom também, para edificar. Então, o que acontece? Como não há intérprete, se não há intérprete, aí então é melhor você falar sua língua estranha baixinho, com Deus, quietinho, e priorizar exclusivamente o revestimento do poder, mas não a questão da língua estranha. Você entrar aqui e me cumprimentar em língua estranha, vou entender alguma coisa? Não, vou entender nada. Agora, se você me cumprimentar na língua que eu estou falando, na língua portuguesa, vou entender? Vou. Então, eu serei edificado. Eu já vou dar um exemplo aqui. Nós fomos numa igreja, eu estava junto, não vou falar quem foi o santo, porque ele pode me ouvir, então pega mal, né? Aí ele ia dar a primeira palestra, né? Eu daria a terceira palestra. Aí ele deu a primeira palestra, quando ele cumprimentou a igreja, aí ele cumprimentou a igreja em aramaico. Eu sentado assim no cantinho, fiquei olhando para ele assim, e a igreja ficou mais ainda, porque a igreja foi lá em Cesário Alvim. Olha, pior ainda, né? Muita gente não estudou nem o fundamental. Aí ficou todo mundo assim olhando para ele. Ele cumprimentou a igreja em aramaico. Ninguém entendeu nada. Depois ele explicou, não, isso é aramaico, não sei o quê, papapá, aquela coisa. Não tinha nada a ver com o assunto que ele ia dar.
Aí vem o segundo, cumprimentou a igreja, não sei se foi em espanhol, sei lá, cumprimentou a igreja também num dialeto lá, numa língua, dialeto, sei lá o que foi. É para se exibir também. Aí vem o terceiro, que sou eu. Eu, como não sei falar nada, falei a parte do Senhor para a igreja. Irmão, vamos ler aqui, ó. Quem entendeu que eu... Ninguém entende aramaico, irmão. Ninguém entende um dialeto indígena. Agora, você não entende quando eu falo assim, parte do Senhor para a igreja, vamos ler. Irmãos, é isso que o Espírito Santo faz. A língua estranha é só um sinal. Mas se eu falo em línguas estranhas contigo, que utilidade eu terei para você? Agora, se eu falo na língua que você está ouvindo, que está entendendo, você sai daqui e fala, meu Deus, eu precisava ouvir isso. Está entendendo? Então, as línguas estranhas são sinais para os descrentes. Sinal para o descrente. A história da Assembleia de Deus tinha uma reunião de oração e tinha visitante, logo no início, 1911, 1912, por aí. Aí, então, de repente, o camarada, no final da oração, levantou e falou assim, verdadeiramente, Deus está neste lugar. Descrente. Porque eu sou judeu e essa mulher que estava aí falando, falou a minha língua. Deus usou ela nas línguas estranhas, quer dizer, em hebraico. Ela não sabia falar nem a língua portuguesa. Analfabeta. Aí Deus usou ela em hebraico, na língua estranha, a igreja silenciou, e ela estava falando da grandeza de Deus, exatamente como Atos capítulo 12, versículo 11. Falando da grandeza de Deus para aquele judeu que estava ali. Está escrito, está registrado isso na história da Assembleia de Deus. Eu aponto aqui, mas o livro é meu, está em casa. Eu deixei ele um tempo aqui no gabinete. Mas qualquer hora dessa, se eu lembrar dentro desse assunto aqui, eu vou trazer e mostrar a vocês escrito que está registrado na história. Ele falou, verdadeiramente Deus está neste lugar. Está entendendo? É para isso que serve. Por isso não podemos julgar. Se Deus levantar uma língua estranha aqui, eu não posso julgar. Não posso julgar. Eu lembro de uma ocasião em que Jimmy Swaggart, já estou terminando, os irmãos sabem que ele pregava no mundo inteiro, e tinha tradutores, tinha intérprete, né? Eu cansei de ouvir suas mensagens, até ouço de vez em quando as mensagens que ele ainda está pregando, está com menos eficiência assim, em viajar o mundo, né? A idade também já não ajuda tanto, mas ainda está pregando. E Jimmy Swaggart uma vez contou uma experiência, que ele estava num lugar e que ele pregou e o tempo dele encerrou. E ele ainda tinha cerca de 15 minutos para pregar a palavra, assim, dentro daquilo que ele programou. Ele sempre usou, tinha a sua programação, né, da mensagem. Faltava um tópico para ele concluir, mas o tempo que lhe deram tinha encerrado. E Deus o tomou em línguas estranhas. E dentro dessa língua estranha, 15 minutos, o seu intérprete ficou calado e ele estava falando a línguas estranhas, na verdade ele estava pregando, depois o intérprete falou, pregando na língua do povo que estava lá, aqueles 15 minutos que faltavam. Ele não sabia, era língua estranha para ele, mas Deus estava usando, que ele não podia usar o intérprete, que ele tinha que ter parado ali. Aí Deus usou ele em língua estranha e o povo atônito ouvindo a palavra na língua dele. Está entendendo? Isso é dom de línguas. Isso é dom do Espírito Santo. Isso é promessa de Deus. Agora, não é exibicionismo, irmãos. Exibicionismo, diga não para o neopentecostalismo. Diga não para todas essas coisas que você está vendo aí absurda. Pessoas dançando Michael Jackson, pessoas fazendo proeza aí, mistério da serpente, é mistério largatixa. Diga não para essas coisas, irmãos. Isso tudo é meninice. É menino, não tem nada de edificante ali, nada. Me diga uma coisa que essas pessoas são edificadas. Me fala aí, aquela coisa, aquele fogaréu todo. Detalhe, é só fogaréu. Só fogaréu. Irmãos, batismo com o Espírito Santo, os mistérios de Deus,
Se eu estiver cantando hino, tudo bem, tem hinos que levam uma adoração assim, mais íntima relacionado, como aquele que foi cantado aqui quarta-feira, acho que foi quarta, né? Eu navegarei. Aí tu vai e se envolve mesmo. Agora, irmãos, eu posso cantar o hino que eu quiser na harpa cristã e o Espírito Santo manifestar. Da linda pátria estou. Aí a pessoa até fala, cantando hino de funeral no culto de domingo. Ué, o Espírito Santo pode se manifestar. Pode. Agora, se eu cantar esse hino, aí a emoção não vai atingir ninguém para um movimento. Vai atingir para, de repente, pensar no parente que morreu. Cantei esse hino no enterro da mamãe. Aí vai ficar chorando aí por causa disso. Agora, aí eu venho e canto assim. Há uma roda de fogo entre nós. Aí já fica o irmão assim, esperando o mistério. É verdade ou não é? Porque ele já associa com isso, irmãos. Quer dizer, as pessoas têm estratégias para isso, para esse tipo de movimento. Querem ver uma coisa, irmãos? Por exemplo, por que uma pessoa hoje fala assim, a vigília foi maravilhosa? Vai na vigília maravilhosa antigamente, que não tinha instrumento, não tinha teclado, não tinha guitarra, não tinha contrabaixo, tinha nada. Era tudo no gogó, ia na oração. É cantar no gogó e oração de joelho o tempo todo. Por isso que eu dormia em todas. Dormia mesmo. Eu ia, pelo menos eu ia. Dormia em todas, irmãos. Agora, hoje o camarada vai dormir? Não. É um fogaréu, irmãos. É um fogaréu, a gente entregando revelação toda hora, vai para lá, vem para cá, dá aviãozinho, corre lá, abraça outro. Olha, toda hora, como que o camarada vai dormir numa adrenalina dessa? Só eu. Só eu que durmo, não importa o barulho, né? Eu durmo mesmo. Né? Então, só eu, irmãos, não tem como. Agora, irmãos, o Espírito Santo é ordeiro demais. Estou dizendo que você não deva ter seus momentos, não. Deve ter. Eu já vi momentos que a igreja se levanta, que as pessoas andam, abraçam outros, choram. Mas não pode ser provocado pelos homens. O pregador faz assim, levanta todo mundo. Vem o jovem todo aqui, vem o jovem todo aqui. Aí fica provocando, atiçando, abraça ele, não é assim? Irmãos, não precisa provocar. Irmãos, vamos levantar, fazer uma oração? Os jovens precisam crer. E o Senhor pode batizar com o Espírito Santo hoje. E pronto, ele faz a oração. E se não for batizado ali, pode ser à noite, quando ele estiver dormindo. Tá, mas ele quer aparecer, né? Então o Espírito Santo, irmãos, foi prometido realmente. É um batismo com o Espírito Santo, está no coração da teologia pentecostal. É o cumprimento da promessa de Deus desde o Antigo Testamento. E essa promessa se cumpriu no Pentecostes e continua de pé até hoje, que é a última parte aí do texto, né? Então, temos aprendido, para concluir, que o derramamento do Espírito Santo é promessa de Deus desde os tempos do Antigo Testamento e que se trata de uma experiência para todos os discípulos de Cristo, todos, disponível também em nossos dias. Então, quem não foi batizado com o Espírito Santo pode acreditar que você pode ser batizado. Tá? Ainda hoje. De repente, chegar aqui domingo, irmãos, eu tive uma experiência com Deus. Amanhã tem oração 6 horas, olha, quem sabe se vai ter na oração das 6. Agora, na próxima lição, nós veremos a ação do Espírito Santo antes do Pentecostes, para mostrar que ele é uma pessoa. Todos os dons que tem na Bíblia, no Novo Testamento, todos eles aparecem no Antigo Testamento, com exceção de um. Adivinha qual? Qual o dom que não tem no Antigo Testamento? O Línguas Estranhas, que foi aquele dia lá da inauguração da igreja. O único que não aparece no Antigo Testamento. Agora, todos os outros aparecem. Todos. Tá? Então, é a ação do Espírito Santo. Os dons espirituais são a ação do Espírito Santo. Dita. Perfeitamente. O que é isso aí?